Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Será que é Enoque e Elias? Será que é Moisés e Elias? Quem são essas duas oliveiras que aparecem no texto bíblico? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, mas enquanto passa a nossa vinheta, deixa um like pra gente e já se inscreve no canal, porque chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Antes de falar sobre esse tema das duas testemunhas, eu quero te fazer um convite, então preste bem atenção no que eu vou te falar. Neste mês de maio, dias 23, 24 e 25 de maio, nós realizaremos a Jornada Escatológica. É uma jornada que vai te ensinar tudo sobre o fim dos tempos, de forma gratuita e online, e ao vivo, para você poder tirar suas dúvidas também. Então preste bem atenção, você que gosta desses temas, duas testemunhas, 144 mil, marca da besta, tribulação, arrebatamento. Você conhece os eventos que vão acontecer na tribulação? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, talvez você nunca aprendeu sobre isso de forma bíblica mesmo, de forma acadêmica. Tudo que você ouviu até hoje talvez foi especulação e aquela escatologia aterrorizante. Eu quero te ensinar a Bíblia através da escatologia de forma gratuita. Serão 3 aulas gratuitas para você aprender desde o comecinho da escatologia até o novo céu e nova terra, quando moraremos com o Senhor na eternidade, tá certo? Então preste bem atenção no que você deve fazer agora. Aqui abaixo desse vídeo tem um link para você clicar, link de inscrição. Faça a sua inscrição na Jornada Escatológica. É gratuito. Você vai clicar nesse link, vai colocar lá o seu nome e o seu melhor e-mail. Você vai entrar num grupo do WhatsApp que é fechado e ali você vai receber os links das aulas que serão ao vivo, dia 23, 24 e 25 deste mês, para você participar junto com milhares de pessoas da Jornada Escatológica. Tá preparado? Quer crescer no conhecimento? Clique nesse link e faça a inscrição gratuita para você aprender com aulas ao vivo, tá bom? Eu te vejo lá em nome de Jesus. Começando o vídeo aqui então, vamos para o vídeo então? Muito bem, aluno, seja bem-vindo ao Instituto Teologar, seja bem-vindo a esta aula. Você vai aprender agora sobre as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que aparecem lá em Apocalipse 11? É um texto que pode ser simbólico, pode ser literal. Para a gente aprender essas interpretações do que seria possível essas duas testemunhas, a melhor coisa a se fazer primeiro é ler o texto. Olha, irmãos, a gente resolve muita coisa lendo, com atenção, com pontuação. Só na leitura já começa a clarear algumas coisas. Vamos fazer isso agora? Vamos ler o texto? Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras, e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram
sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Veja, só lendo aqui o texto, algumas coisas ficam difíceis de se entender e outras parecem que traz luz aos nossos olhos para interpretarmos esse texto. Tudo que nós vamos ver aqui nessas 2 testemunhas do Apocalipse vai também da interpretação do estudioso com relação ao livro do Apocalipse. Se ele interpreta de forma preterista e histórica, então ele vai entender que essas 2 testemunhas já fizeram parte da história ou já aconteceram no passado. Se o intérprete do Apocalipse enxerga o Apocalipse como algo futurista, como algo que vai acontecer ainda, então vai enxergar essas 2 testemunhas como personagens futuros que aparecerão e que surgirão num período tribulacional, ou seja, num período da tribulação. Ao ler o texto, algumas coisas já ficam claras aqui. Primeiro, nós vemos que as 2 testemunhas, essas 2 oliveiras, elas profetizam por 1260 dias, que na verdade são 42 meses, transformando em meses, ou então 3 anos e meio, transformando em anos, né, esses 1260 dias. Então, mais uma vez, quem faz uma leitura futurista vai enxergar esse período como o período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, a última metade da semana de Daniel. Outros vão enxergar esses 1260 dias como algo profético que já aconteceu ao longo da história da humanidade. Quem tem uma leitura um pouco mais histórica ou uma leitura preterista, por exemplo. Mas o que diz o texto é que essas testemunhas profetizam por 1260 dias. Outra coisa que o texto mostra é que elas têm autoridade para fazer milagres e mexer com o clima, fechar os céus, transformar as águas em sangue. Elas têm autoridade dada por Deus a essas 2 testemunhas, que são essas 2 oliveiras. Então, nós conseguimos ver isso no texto também. Essas 2 testemunhas, elas serão mortas pela besta que sobe do abismo, pelo anticristo. Então, para quem tem uma leitura mais futurista, vai entender o anticristo, que ainda vai chegar, ele vai matar, ele vai vencer essas 2 testemunhas. O texto também mostra que os cadáveres ficarão na praça por 3 dias e meio. E todas as pessoas, línguas, povos e nações contemplarão aqueles cadáveres e não terão nem coragem de chegar perto daquelas 2 testemunhas. Ao final de 3 dias e meio, foi o que nós lemos aqui, o Senhor vai mandar um espírito de vida que vai ressuscitar essas 2 testemunhas e levar essas 2 testemunhas para morar com o Senhor como se fosse um arrebatamento. Elas serão levadas para morar com Deus. Foi o que nós lemos no texto aqui. Esse texto, como eu já falei, depende muito da interpretação do Apocalipse. Ele tem várias explicações. E no campo da escatologia, que é um campo que nem sempre as coisas estão muito claras, estão assim, às vezes, num campo realmente de interpretação, né, de imaginar, não, eu acredito que seja isso, eu acredito que seja aquilo. Se alguém pensar diferente do outro, nesta questão não causará nenhum tipo de heresia grave, porque estamos realmente num campo de especulação e de uma interpretação daquilo que imaginamos ser. A Bíblia não fala quem são as 2 testemunhas, não coloca o nome lá. As 2 testemunhas são X e Y. Não temos essa informação. Então o que podemos fazer, sem distorcer o texto, é conjecturar. Conjecturar é imaginar o que pode ser essas 2 testemunhas. Então eu vou trazer para você aqui, como um bom professor de escatologia, as opiniões majoritárias sobre esse tema. É ruim quando você pega alguém que diz assim, ó, é isso daqui, são essas 2 testemunhas. Essa pessoa ela não está sendo honesta com você, porque não está escrito quem é.
né? Então, se não está escrito quem é, o que a gente está fazendo é conjecturar. Então, um bom professor de escatologia vai te ensinar todas as possibilidades, ou pelo menos as majoritárias. E a gente pode considerar, gostar mais de uma. Eu tenho uma que eu mais gosto, eu vou falar aqui no vídeo para você. Então, eu gosto mais desta, parece que se enquadra mais com as escrituras, né? Então, é uma maneira equilibrada e honesta de interpretar o texto, sem puxar a sardinha para o intérprete. Então, eu quero te mostrar aqui algumas posições do que podem ser essas duas testemunhas. Bom, primeiro, alguns dizem que essas duas testemunhas são Elias e Enoque. E por que Elias e Enoque? Porque essas duas pessoas, esses dois personagens bíblicos, não morreram. Foram trasladados, foram levados para morar com o Senhor sem ver a morte. Elias foi num redemoinho, subiu até o céu, né? Então, alguns escatólogos entendem que, tá vendo? Olha, essas duas pessoas não morreram. Segundo Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, então todos devem morrer. Então, segundo essa interpretação, Elias e Enoque voltariam para a terra para testemunhar num período futuro de tribulação. E Elias e Enoque voltariam então para profetizar, seriam mortos, conforme Hebreus 9:27, que todos devem morrer, e depois serão ressuscitados pelo próprio Senhor e levados para morar com ele para sempre. É uma interpretação também, Elias e Enoque, por serem os personagens que não morreram. E tem um detalhe interessante também, no versículo 4 que nós lemos aqui, nós vemos que essas duas testemunhas estão em pé diante do Senhor. Então, se elas estão diante do Senhor, os que acham que é Elias e Enoque, dizem, tá vendo? Essas duas testemunhas já estão diante do Senhor. E quem é que já está diante do Senhor? Então, é Elias e Enoque, segundo essa interpretação. Outros vão dizer o seguinte, não é Elias e Enoque. Elias está certo, é Elias mesmo. Mas é Elias e Moisés. E por que alguns acham que essas duas testemunhas são Elias e Moisés? Por causa dos sinais que essas testemunhas fazem. Os sinais parecem muito com o que Elias fez e com o que Moisés fez. Elias que fez parar de chover, né? Então as testemunhas também têm poder de fechar os céus no período em que profetizarem. E Moisés, lá nas pragas do Egito, transformou o rio em sangue. É a mesma coisa que vai acontecer nas testemunhas que vão transformar as águas em sangue. São os mesmos sinais. Então alguns entendem, tá vendo? Moisés e Elias fazem os mesmos sinais, são eles que voltarão. Aliás, foram eles que apareceram no Monte da Transfiguração. E porque apareceram no Monte da Transfiguração, então são esses dois os personagens que aparecerão no futuro. Aqui mais uma vez uma visão futurista do que vai acontecer, né? Então esses dois voltarão para poder então profetizar e depois morrer de verdade, né? A terceira interpretação sobre o que seria essas duas testemunhas, aqui é uma interpretação mais simbólica, né? Que essas duas testemunhas, na verdade, é a igreja que é a testemunha de Jesus na terra, e essa igreja então vai testemunhar. Aqui é uma visão mais simbólica, né? Que esse número 2, ele seria um número profético, né? Porque Jesus enviou de 2 em 2, né? No Antigo Testamento, o testemunho de duas pessoas era válido. O testemunho de uma pessoa só, alguém que dizia assim, eu vi tal coisa. Quem mais viu? Porque se só você viu, só você foi a testemunha ocular, não vale o testemunho de uma pessoa. Tem que ser um testemunho de duas pessoas. Era a lei que está no Antigo Testamento. Então, de uma forma mais simbólica, alguns vão dizer, as duas testemunhas não são duas pessoas, não são Elias e Enoque, Elias e Moisés, não são dois personagens. Na verdade, é a igreja que vai profetizar, até num período tribulacional, vai profetizar e vai levar a palavra para muitas pessoas ali. Outros dizem também que só pode ser a igreja, porque no texto você percebe que as duas testemunhas serão contempladas por todos os povos, línguas, nações, né? Toda a terra vai receber o testemunho das duas testemunhas. Então alguns entendem assim, duas pessoas só, fisicamente, né, X e Y, não seriam capazes de atingir todas as nações, todos os povos, línguas, não conseguiria atingir todas as pessoas. Só você pensar em línguas, né? Duas pessoas teriam que falar
todas as línguas possíveis, então essas testemunhas não atingiriam. Outros vão dizer o seguinte, não, por causa da tecnologia, por causa da internet, por causa da globalização, a gente consegue atingir com muita facilidade através de um vídeo, por exemplo, através da TV, através de conexões remotas, nós conseguiríamos atingir então todo mundo também, aqueles que não acreditam que é a igreja. Quarta opinião sobre quem seriam as duas testemunhas, uma opinião minoritária agora. Alguns acreditam também que pode ser a Bíblia, uma visão histórica, né? A Bíblia ela foi perseguida, até exterminada em alguns locais, né? Ela foi destruída em alguns locais. E ela ficou pelo período da Idade Média, ela ficou por 1260 dias, que para essa interpretação seria 1260 anos. Né? Então, por 1260 anos a Bíblia ficou apagada, mas Deus ressuscitou a Bíblia Sagrada. Então, a testemunha, na verdade, não são pessoas. As duas testemunhas, na verdade, é a Bíblia Sagrada. O Antigo e o Novo Testamento é uma interpretação simbólica também minoritária. E a última interpretação que eu quero trazer para você aqui é que esses dois personagens, Elias, as duas testemunhas, né? Não é nem Elias, nem Enoque, nem Elias e Moisés, mas são dois novos personagens que vão surgir no período tribulacional. Então são personagens que nós não sabemos quem são, assim como não sabemos quem é o anticristo, não sabemos quem são as duas testemunhas. Essas duas pessoas novas, que nós não sabemos quem são, surgirão nesse período e serão fiéis a Deus, testemunharão a palavra, morrerão por causa do testemunho que deram, os seus cadáveres ficarão jogados na praça e depois de 3 dias e meio o Senhor vai ressuscitar essas pessoas. Na minha humilde opinião, essa quinta opinião é a mais adequada. Eu não acredito que seja Elias e Enoque, acho que eles já estão com o Senhor. Não acredito que seja Elias e Moisés, essa é uma opinião minha, tá bom? Não acredito que seja Elias e Moisés, porque eles deveriam voltar para depois morrer. Só porque fazem os mesmos sinais, não quer dizer que são esses dois personagens. Também acho muito simbólico demais a igreja e também a Bíblia. Eu acredito mais de uma forma mais literal. Serão duas testemunhas que surgirão, dois novos personagens que vai aparecer na história bíblica, que não apareceram ainda, assim como não apareceu ainda o anticristo. Tá bom? Foi bom para você? Você aprendeu um pouco mais de escatologia? Fez você pensar aí sobre o Apocalipse, sobre Apocalipse 11? Espero que este vídeo tenha sido bênção para você, tá certo? Espero você sempre aqui no Teu Lugar. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teu Lugar.